casal que namora há 1 ano e já se separou 10 vezes. 10 vezes no namoro. Espera que vem coisa por aí. E o outro, em o outro casal, que a ex continua muito presente ainda na relação. Conheço os erros mais comuns que os divorciados e separados cometem. Está no ar a escola que confronta os mitos e a desinformação nos relacionamentos. Onde casais solteiros aprendem um amor inteligente. Nós vamos começar a aula de hoje falando sobre um tipo de relacionamento que está cada vez mais comum e que, infelizmente, acaba com o indivíduo. Sabe qual o tipo de relacionamento eu estou falando? É este aqui, ó. Relacionamento morfina. E você deve estar se perguntando aí, o que é isso? Como assim morfina? Bom, você já sabe que a morfina é uma substância analgésica muito forte. A medicina costuma usá-la para casos de extrema dor. E o uso contínuo da morfina causa muitos efeitos colaterais. Para sabermos um pouquinho mais sobre essa substância, vamos ouvir quem entende do assunto. A professora Silvana Chiavegato. Ela é doutora em farmacologia. Acompanhe. Após ser administrada, a morfina não só vai promover essa analgesia, ou seja, o indivíduo vai sentir um alívio da dor, mas ela apresenta outros efeitos no organismo, como uma leve sedação, ela promove também uma depressão respiratória e pode levar ao coma. A morfina causa dependência quando o uso é indiscriminado. A morfina, então, como vários outros fármacos que atuam no cérebro, acabam não mais tendo seu efeito após o uso crônico. Então, a mesma dose acaba sendo ineficiente. Então, é necessário aumentar a dose para que se consiga o mesmo efeito analgésico. E isso acaba sendo problemático. Por quê? Você tem que aumentar a dose para produzir a mesma analgesia, só que os efeitos maléficos, os efeitos adversos, vão aumentando também. Interessante, né, Ana? Quer dizer, então a morfina ela é importante para tirar a dor, mas ao mesmo tempo ela provoca efeitos colaterais e também pode causar dependência. Então faz um bem, mas ao mesmo tempo faz mal com o uso contínuo e crítico. Sabe aquela pessoa que sai de uma relação e para não ficar sentindo a dor da perda, já engata em outro relacionamento? Agora você entende o que é relacionamento morfina. Isso é relacionamento morfina, quando você tem que entrar num outro relacionamento para não sentir a dor que você está sentindo do anterior. Só que a primeira entrada, né, vamos dizer assim, o primeiro relacionamento que você entra é uma dose. Aí já não funciona mais. Ou ela vai ter que trocar de relacionamento porque ela vai acabar destruindo, ou então ela vai se aprofundar com tanta intensidade, daí vem os relacionamentos intensos em um relacionamento, para tentar acalmar a dor daquela perda que ela teve anteriormente. Então ela acaba tendo, digamos, um alívio, entre aspas, de saber, bom, aquela pessoa me rejeitou, mas eu achei esta outra que me quer. Mas, por outro lado, ela vai ter vários problemas porque não foi curada. A razão da dor ainda está ali. A razão está ali. É isso que acontece. Veja só esse caso, né, que nós vamos mostrar para vocês. Renato e Cris. Eu namoro há 6 meses e estou muito confusa. Meu namorado diz que me ama, que não vive sem mim, mas vivemos brigando por coisas banais. Obrigada. O que foi, Nando? O que foi? Nossa, com muita gentileza, seu vizinho, né? Por que você não abraçou e beijou logo? Nando, você tá com ciúme da educação do meu vizinho? O problema é que quando começamos a namorar, fazia 3 meses que ele tinha saído de outro relacionamento, que durou 9 anos. Não. Ganhei de novo, meu amor. Isso é sorte, eu quero revanche. Não. Ai, Nando, chega de ficar em casa. Vamos. Ele não gosta de sair comigo porque tem medo de encontrar a ex ou os amigos que eles tinham em comum. E sair? Não quero sair. Nando, eu quero ver sol, ver gente, respirar. O que é, hein? Tá com medo de encontrar sua ex? Você sabe que eu não lido muito bem com isso. Ai, Nando, para de besteira. Você tá devendo alguma coisa pra ela? Ou será que é saudade dela, hein? Claro que não.
Ele fala que não voltaria nunca mais com a ex dele, que só pensa em mim. Mas a atitude me mostra outra coisa. Já tô pronta, meu amor. Nando, você ainda não se arrumou. A gente vai chegar atrasado. A gente não vai mais nesse casamento. Oi? A gente não vai mais nesse casamento. Mas por que, Nando? Porque meu amigo chamou minha ex. Nossa, que neurose, Nando. A gente tá se excluindo de tudo. Você pode me respeitar? Posso. Desde que isso não destrua nossa vida social. Ele vive falando que gosta de mim, mas faz essas coisas. Despreza a minha necessidade de viver uma relação normal, sem se esconder. Amor, aqui é a sua água. Que não é esse? Nando, eu gosto muito de você. Mas não dá pra viver assim, fugindo do seu passado. Você precisa se livrar dessa história mal resolvida com a sua ex antes de começar outra relação. Desculpa, mas acho que chega. Não, Paty. Eu entendo você, eu sei que é tudo recente, faz pouco tempo, mas a gente pode superar isso junto, não precisa de separação. Não sei mais o que fazer. Quer dizer, ela virou a morfina do namorado dela, não é? Ele com medo de perdê-la, porque se ele perdê-la, será a segunda perda, não é? Então vai ser muito difícil para ele. Então não se entra em um relacionamento com alguém se você ainda não se curou do relacionamento anterior. Se você ou a outra pessoa, não é? Senão, o que vai acontecer é isso que você acabou de vir aí. Você acaba apenas sendo um escape, uma morfina para outra pessoa ou vice-versa. Então, se você está num relacionamento assim com uma pessoa que está te usando como morfina, você tem que sair desse relacionamento. Não tem outra mágica, né? Eu sei que não é isso que a aluna provavelmente gostaria de ouvir dos professores, mas essa é a resposta que nós temos para você, aluna. Porque não é você que tem que superar esse problema que o seu namorado tem. É um problema dele, é um problema interior. E não é superando juntos, porque enquanto ele fica tentando superar, né, porque ele tá pensando que você que vai superar isso, vocês ficam aí tendo atritos e você não precisa disso. Você não é morfina e nem heroína para tentar resgatá-lo disso aí. Exatamente. Não é? Se você continuar, você vai acabar se machucando, e aí quem vai precisar de morfina é você. E as pessoas, Renato, na situação dessa mulher, normalmente pensam que podem fazer isso, podem ser esse remédio que vai curar o trauma que o parceiro teve com o relacionamento anterior. Na verdade, o que a pessoa precisa, que está nessa situação, ela precisa de cura, ela não pode, não deve estar em um relacionamento, contrário do que diz aí a sabedoria popular, que dor de amor se cura com outro amor. Isso não é verdade. Dor de amor se cura entendendo o que causou a dor, lidando com as razões dessa dor, estando bem antes de entrar em um novo amor, um novo relacionamento. Então vale um alerta. Não entre em um relacionamento novo enquanto você não se curar do anterior, tá bom? Enquanto você não estiver bem, feliz, sem mágoa, sem raiva, sem trauma, sem medo de encontrar com a outra, com o outro, sabe? Você está bem com você mesmo, aí sim você vai poder entrar no relacionamento. Como chegar a isso, né, Renato? Porque não é fácil assim. Né? As pessoas até entendem que elas têm que se curar do amor anterior, do amor perdido, mas elas se perguntam, como que eu faço isso? Nós podemos ajudá-lo nisso. Este livro aqui tem um livro que fala só de amor, é o livro de Cantares. Veja só o que diz o texto de Cantares. Olha só, diz assim: se achardes o meu amado, a mulher amada está falando do amado. E ela continua dizendo, lhe digais que estou enferma de amor. Quer dizer, a dor do amor, ela causa a enfermidade do coração. E essa dor só Deus pode curar. Dessa dor que você está aí sentindo, só Deus pode curar. O Espírito, o autor do amor.
Então, enquanto você ficar tentando aplicar morfina, relacionamentos paliativos, você não vai conseguir resolver isso. Pelo contrário, isso vai crescer, essa dor vai crescer e você vai precisar cada vez mais coisas diferentes para tentar lidar com isso. Vamos ajudar um casal de namorados que está junto há 1 ano e já se separou 10 vezes. A pergunta é, será que um não está sendo a morfina do outro? Vamos assistir. Mas eu queria muito, mano, que você parasse e me escutasse. Até porque eu não tenho amigos. Você sabe que isso é importante. Até porque todas as pessoas que eu confiei me deram as costas, você sabe. Bom, é verdade. Bom, vamos já parar aqui. Você vê que ela já mostra, ela já dá uma dica aí. Morfina. Por que ela chora, por que ela é tão emotiva, ela se demonstra tão emotiva quando fala dos problemas do relacionamento. Ela traz dentro de si a dor de ter sido decepcionada por tantas pessoas em quem ela confiou. Então ela tem uma dificuldade em confiar, ela tem acúmulo de decepções. Então, é uma pessoa que tem medo, como uma fera ferida que fica com medo, ela é essa pessoa ferida. Então, facilmente pode se ferir, machucar. E como que ela vai conseguir entrar ou ficar em um relacionamento se ela não consegue confiar, se ela tem mágoa das pessoas que feriram, que machucaram, se a atitude dela é ou ferir de volta, ou chorar, ou fugir da relação. Como você vai ver, 10 vezes já terminaram um relacionamento, você percebe que há uma síndrome de fuga aí, ao invés de enfrentar o problema. E você vê que o Mike, ele acaba tendo que superar tudo isso para ela, né? Porque ela, quando a pessoa é muito decepcionada com tudo e todos, e ela tem um marido, um namorado, ela deposita todas as expectativas que ela não conseguiu cumprir com as outras pessoas nessa pessoa. Então, a bagagem, a pressão, vamos dizer, a pressão é muito grande. Ninguém consegue, né, superar essa pressão toda, porque fica difícil, você tem que ser perfeito, e mesmo assim, você não vai conseguir superar. Ele também tem os erros dele, vamos assistir. Não tenho paciência para ouvir, porque... Tipo, você começa uma história, e dessa história você envolve outra, e no fim você não chega ao ponto. Então, às vezes, eu não consigo entender ao todo o que você quis passar para mim. Eu queria que você fosse mais direto. Bom, aqui nós temos que... Mike, isso é um problema que você talvez não vá conseguir resolver muito rápido. A gente tem que mostrar empatia com o Mike aqui, porque esse é um problema que a maioria dos homens tem. A mulher começa a falar de um problema, vai emendando no outro. No meio da conversa, ele já não sabe mais o que é o assunto principal. Mas não é você perdendo a paciência que você vai resolver isso, né? Você tem que ajudar a sua esposa, a sua namorada, né, no caso aqui, a conversar com você. Você tem que ajudar ela. Então, depois de um tempo, né, isso não é mais um problema. Mas no início, eu imagino que vocês vão ter que fazer isso várias vezes. Então, ela está conversando, você peraí. Então, vamos falar sobre isso que você acabou de falar. Qual o assunto principal que nós estamos querendo resolver? Pergunte para ela. Ela vai responder uma vez, vai emendar em outras coisas. Vamos voltar. Tá bom? É uma dicasinha para você. Vamos continuar. Questão do seu ciúme. Você sabe que você tem exagerado, certo? Você podia controlar mais, né? Sabe qual é o seu problema? É que você tenta se explicar, só que você sempre acaba se enrolando nas palavras. Você sempre acaba piorando a situação. Na sua mente. Você confia 100% em mim? É difícil. Eu acho que a gente tem que parar aqui, Renato, porque assim, no namoro, né? O certo é assim, não dá para confiar 100% ainda, porque namoro, vamos lembrar os alunos o que é namoro, né? Namoro é quando você conhece uma outra pessoa, vocês não estão casados, né? Vocês estão conhecendo, estão avaliando.
quem é essa pessoa, de onde ela vem, o que ela já passou, eu estou pronta para ficar com ele pro resto da minha vida. Tudo isso acontece no namoro. Então, veja que aqui um erro de muitos namorados. Vocês estão querendo ter o que só vão conseguir no casamento. Você só vai confiar 100% no seu esposo ou na sua esposa, né, dentro de um casamento. Fora, vocês ainda estão, cada um tem a sua vida, vocês ainda estão avaliando um ao outro. Eu creio que a confiança aqui que ela se refere com respeito dele para com ela e vice-versa, é porque já há um passado, um histórico aí de mentiras e de traição. Por isso, mesmo no namoro, esse tipo de confiança já tem que começar a ser construída, que é o que nós vamos ver aqui, por que não existiu foi construído ainda. Ocorreram coisas que deixaram dúvidas, você sabe. Ambas à parte. Ambas à parte. Sobre questão de tudo que eu falar, você achar que é mentira. E surgiu esse tipo de desconfiança. E logo em seguida você me traiu também. Eu admiro muito, eu já falei uma vez, por você ter me falado a verdade. Porque veio de você. E isso é uma coisa que eu não posso negar, você sempre falou a verdade. Eu não. Eu mentia bastante, você tem os motivos certos para isso, para ter a desconfiança. Você me traiu. Então eu perdi a confiança. E também você sabe que desde a época que a gente se conheceu, você dava em cima de todo mundo. Eu pegava mensagem no WhatsApp, no Face. Então isso meio que eu confiava. Aí depois eu ia lá e via que você estava lá e estava aprontando. Apesar disso tudo, eu sempre tive em mente que o relacionamento à base de mentira é uma farsa. Eu tô com a consciência tranquila. A partir do momento que eu te falei, eu tô com a consciência tranquila. Eu errei, eu te traí, só que eu falei a verdade e me arrependi. Tudo bem, você tá com essa consciência tranquila, mas você entrou no relacionamento com ele, você ficou no relacionamento com ele mesmo depois das mentiras. Não, sabe? Não, você traiu também. Por mais que você fale assim, não, mas é que eu confessei a minha... Tudo bem. Mas você traiu também. Por mais que a pessoa venha confessar, ela não pode descartar o fato que ela traiu também. Então, ele traiu, você traiu, vocês dois traíram um ao outro, tá? Isso aí é um fato. Então, se você tem a sua consciência tranquila ou não interessa, isso são fatos. Então, se você quer confiança, os dois, se vocês querem confiança, vocês têm que parar de errar, tá? Mike, você tem que parar de mentir. Você falou assim, não, eu não minto mais, mas você mentia pra ela. E às vezes, Renato, a pessoa não mente mais há um mês. Uhum. E ela pensa assim, mas eu não minto mais. Sim, mas há um mês só. É um mês, não é um mês que você constrói uma confiança. Se você destruiu a confiança nesse relacionamento por 9 meses, e um mês você começa a tentar, né, fazer a coisa certa, não pense que nesse mês você já vai construir tudo de novo. Não é assim que funciona. É um passado muito recente. Você precisa provar que mesmo em situações adversas em que a verdade lhe prejudicaria e você optou pela verdade e não mais em mentir, vai acontecer daqui para frente. Se isso não aconteceu ainda, então você ainda está construindo a confiança. Questão de usar drogas. Essa é uma questão da que você mais pegou no meu pé. Mas você sabe que realmente era difícil para mim. E durante o tempo que você pediu para mim parar, que eu fiquei mentindo durante meses para você, falando que tinha parado. Isso é uma das coisas que eu mais me arrependo, porque mesmo sabendo que você odiava a mentira, eu continuei mentindo. Hoje, graças a Deus, eu tô limpo disso. E quero que você esteja do meu lado. Mas para isso nós precisamos nos resolver. Eu queria muito que você mudasse isso. Tipo, eu acho que isso é o que mais me deixa irritada. Isso o quê, amor? O fato de você gritar, Mike, o fato de você, tudo que aconteceu, você já alterar o tom de voz.
já mudar o jeito de falar comigo. E eu acho que isso não é necessário. Eu tento ao máximo botar na sua cabeça que é verdade o que eu falei e você simplesmente não quer acreditar. Você tem que mudar isso. Você sabe que você faz isso. E eu tô disposta a mudar muito por você, porque quando eu tava doente, quando eu tava mal, você sempre tava ali. Então eu não queria que isso acabasse. Eu queria muito que a gente casasse, que a gente tivesse filhos, que um dia a gente estivesse morando junto e não estivesse brigando. Eu estou disposto a qualquer coisa para que a gente possa ser um casal unido, sem brigas, para que a gente possa permanecer juntos. A gente percebe que o que você realmente está à procura de alguém que cuide de você, que não te decepcione mais, que apesar dele ter te decepcionado também, né, fazer parte da longa lista de pessoas que decepcionaram você, mas porque você tem ainda um sentimento por ele e ele demonstra algum sentimento por você, você está agarrada aí, né, com unhas e dentes a este relacionamento. Mas a grande realidade aqui é que nenhum dos dois está preparado para estar num relacionamento. Isso, a idade de vocês não contribui, porque você, Mike tem 18 anos, ela tem 21, mas não é só a questão da idade, da imaturidade, é a preparação. Vocês dois estão despreparados. Ele entrou no relacionamento viciado em drogas. Ele não tinha estrutura para falar a verdade para você. Então, dois problemas graves. Traiu você para dar o troco. Quer dizer, então isso demonstra sinais de uma pessoa que não está preparada para lidar com uma relação. A mesma coisa você traz feridas no seu coração, você já terminou esse relacionamento 10 vezes porque você não tem cabeça, estrutura emocional para lidar com o problema. A sua maneira de lidar com o problema é fuga, é terminar, não quero mais isso. Então você chora, você se desmancha em lágrimas e foge, você corta a comunicação, porque você pensa, não quero mais ser machucada. Mas você não resolve aquilo que está te machucando. Então você também tem um problema. Então, enquanto os dois não separadamente tratar desses problemas, vai ser difícil continuar junto enquanto eles tentam se acertar. Separadamente, eu gostaria de repetir o que você falou, porque é fácil a pessoa pensar assim, não, então vamos nós dois resolver juntos, um com o outro. Não. Vocês têm tentado fazer isso por 1 ano, tá? Por isso que vocês se separaram 10 vezes. Porque enquanto você está ali focando no que o que ele não faz por você, Maria, você não vê o que você está fazendo de errado. E já passou 1 ano, Cristiana, isso é importante frisar aqui. 1 ano, 10 separações. Quer dizer, vocês já perderam 2 anos da vida de vocês e não resolveram nada, estão aqui no laboratório. Se vocês querem ganhar tempo, então separem, ainda que temporariamente, não quer dizer o fim do relacionamento, mas ainda que temporariamente, separem, cuidem de vocês individualmente. Como que vocês vão cuidar? Vocês devem ler o livro Namoro Blindado para vocês se prepararem. Leiam os dois, leiam o livro Namoro Blindado para vocês entenderem o porquê que vocês estão se ferindo dessa forma e como mudar. E comecem a participar das palestras que nós temos para casais e solteiros, as palestras da Terapia do Amor, separadamente, que muito em breve, dependendo da entrega, da obediência, da prática de tudo que vocês vão aprender, muito em breve vocês vão estar preparados para voltar e começar um relacionamento de fato como deveria ser. Bom, essa é a nossa dica para vocês. Bom, no próximo bloco vamos falar sobre os erros que os divorciados e separados normalmente cometem. E teremos alguns convidados aqui no estúdio para nos ajudar a entender melhor o que acontece na cabeça e no coração de quem passa por uma separação. Já, não saia daí. Você sabia que metade das pessoas que se divorciam se arrependem de não ter tentado um pouco mais salvar o casamento? Ninguém casa para se separar. Mas, às vezes, parece não ter solução. Espere, você ainda não tentou de tudo. O livro Casamento Blindado já ajudou milhões de casais no Brasil e no mundo a evitar o fim da relação.
Mesmo se o parceiro não quer mudar ou parece irredutível, dê a si mesmo esta chance. Leia Casamento Blindado 2.0. O seu casamento à prova de divórcio. Nas livrarias ou receba em sua casa pelo site casamentoblindado.com.br. Me separei. E agora? Esse é o assunto do dia. Vamos falar dos erros mais comuns que os separados e divorciados cometem. E sabe por quê? Por causa da dor que fica. Às vezes essa dor é tão intensa, né, que chega a se comparar com a morte de um ente querido. É o chamado luto após o término de uma relação. Inclusive, ainda hoje vamos falar com um especialista que vai nos dizer por que isso acontece. Mas antes, apesar da dor do divórcio, a gente vai saber quem é que normalmente toma a frente e pede a separação. Mais homens ou mais mulheres? Vamos acompanhar. Divórcio é coisa de mulher. Pelo menos foi assim nos últimos anos, quando quase 70% das separações foram pedidas por elas. Segundo dados do IBGE, foram registrados em 2010 mais de 56 mil pedidos de divórcios, sendo quase 19 mil de forma não consensual. As mulheres lideraram o ranking de pedidos em mais de 13 mil casos. Cientistas defendem que o motivo seria o fato de que as mulheres são mais suscetíveis aos altos e baixos da relação. Mas um estudo feito por um professor da Universidade de Stanford chegou à conclusão que as mulheres são menos felizes no casamento que os homens, por causa da pressão que a sociedade exerce em relação ao papel da esposa. O estudo chegou à conclusão que, quando a mulher assume um cargo importante em uma grande empresa, ela se sente sobrecarregada, pois quando chega em casa, ainda tem que cuidar do lar, dos filhos e do marido. No Brasil, por exemplo, elas passam cerca de 26 horas por semana cuidando de casa, contra apenas 10 horas deles. Cansadas, muitas optam pelo divórcio. A pesquisa estudou casais entre 2009 e 2015. No final, 371 haviam se separado ou divorciado. Quando o cientista questionou o motivo do término, as respostas foram: comecei a sentir que ele estava me sugando, ou os casamentos tradicionais são muito controladores. E aí? Bom, nenhuma novidade aí nessa informação, né, Cristiane? Porque a gente já tem constatado isso aí nos atendimentos. A gente sabe que normalmente é a mulher que... Inclusive, é a mulher que traz o marido para o atendimento. É a mulher que busca os atendimentos, normalmente arrasta o homem, né? O que mais assusta é que nos últimos anos os divórcios cresceram 160% no Brasil. E é aí que entra o nosso tema aqui de hoje. Nós temos aqui alguns convidados que já passaram por isso, né? A Vera Lúcia foi casada por 11 anos, fez de tudo, né? Para o relacionamento dar certo, não deu certo. E você afirma que foi como um luto a separação. Foi como um luto. É uma dor muito grande quando você... No meu caso, eu me casei para ser feliz, na alegria, na tristeza, saúde, na doença. Então, eu me casei muito, assim, de corpo e alma mesmo. E o pai dos meus filhos, hoje, meu ex-marido, ele continuou solteiro, continuou na esbórnia, como eu costumo dizer, com os amigos, na boemia. Então, a gente fica muito sozinha. Eu acredito um pouco que a gente estava agora escutando o programa, né? Que a gente traz aquela carência também, jogando todos os nossos sonhos nos braços do amado, do marido. Aí eu tive 3 filhos em 4 anos. Então, aí com as crianças, criança 1, criança 2, criança 3, e o marido com os amigos no bar, com os amigos no bar, com os amigos no bar. Você vai, aquela carência sua vai ficando maior e maior e maior. Você fala, não, se for para ser assim, eu não quero. Se for para ser sozinho, então eu crio as crianças sozinho. Mais ou menos isso. Quer dizer, e você depois vai falar pra gente como foi essa dor, né? Da separação. Depois, o lidar com isso depois. Porque durante você já falou que também foi difícil. Vamos ver o que aconteceu depois. Daqui a pouco a gente vai voltar a conversar com a Vera Lúcia. Agora o Daniel, que está aqui no meio, ele é cabeleireiro, foi casado por 9 anos e disse que a separação machucou tanto a ponto de fazê-lo ficar muito inseguro após o término. Isso, né, Daniel? mesmo. Primeiro que você não está esperando, né, por uma separação, né? Eu não casei para separar. Até que foi um ponto que começou a sair do controle, sair do eixo. E várias coisas foram acontecendo, saí de casa, voltei, saindo de casa, voltando, até onde deu esse desentendimento final e a gente resolveu se separar. É bom falar, Renato, até que se você quer casar para não se separar, se você quer casar,
Se você casou para não separar ou você quer casar para não se separar, então você tem que se preparar. Você tem que se educar, porque não é só casando com essa intenção que vai... É como sair do Brasil e ir para um outro país e não voltar mais. Você tem que se preparar muito. Eu vou sair do Brasil e vai dar certo. Sim, mas você tem que, né, tem certos... Saber muito sobre o lugar para onde você está se mudando, né? No mínimo, você vai ter que ficar lá. Não vai voltar mais. Então, a gente vai saber mais sobre como que o Daniel sentiu muito inseguro depois da separação dele. E agora também a Sandra, daqui a pouquinho vamos falar com ela. Ela é jornalista, foi casada, se separou, mas teve uma recaída. E voltou para o ex-marido. Hoje eles estão casados novamente, que legal. Espero que esteja tudo bem, a gente vai descobrir daqui a pouquinho. E a gente vai saber o que aconteceu aí para ela voltar a acreditar no relacionamento. Sejam todos bem-vindos à Escola do Amor. Muito obrigada. Bom, antes de começarmos o nosso papo com eles, nós vamos ver essa nota sobre o que aconteceu com a atriz Demi Moore após a separação do marido. Ela precisou ser internada, veja só. Quando Demi Moore e Ashton Kutcher se casaram em 2005, ela tinha 43 e ele 27 anos de idade. Os dois logo se tornaram os queridinhos de Hollywood. Mas, 6 anos depois, a história mudou de rumo. Boatos de que Ashton estaria tendo romances com outras mulheres se espalharam e o casamento chegou ao fim. Demi, na época, entrou numa depressão violenta, teve convulsões, emagreceu muito por causa da anorexia e precisou da ajuda de amigos. A atriz acabou sendo internada numa clínica de reabilitação, já que mergulhou no mundo do álcool e das drogas. A harmonia familiar também foi afetada. Exaustas de todos os problemas da mãe, as 3 filhas afastaram-se da artista e aproximaram-se do pai Bruce Willis, outro ex-marido de Demi. Já Ashton Kutcher resolveu fazer um retiro nas montanhas, por uma semana, logo após a separação. Ele disse que ficou sem comunicação com as pessoas e levou apenas um bloco de notas, uma caneta, água e chá. Por causa da falta de comida, revelou que teve alucinações, mas aproveitou o tempo para refletir sobre os relacionamentos que havia tido e escreveu cartas para todas as ex-namoradas. Certo mesmo é que o sofrimento causado por uma separação repentina pode pegar a todos. É o que mostra uma pesquisa feita por cientistas da Universidade de Michigan, nos Estados Unidos. Eles estudaram pessoas ao longo de 15 anos e chegaram à seguinte conclusão: aqueles que se divorciaram tiveram um declínio da saúde mais rápido do que os que permaneceram casados. E alertaram para possíveis doenças como síndrome do pânico, insônia, emagrecimento excessivo e até câncer de mama, justamente por causa do estresse pós-traumático. Os estudiosos afirmaram também que o recém-divorciado passa pelas mesmas etapas de reajuste emocional como aqueles que enfrentam o luto, ou seja, negação, raiva, depressão e aceitação. Vamos saber aqui, algum de vocês teve algum sintoma físico depois da separação? Ficou doente? Ficou muito mal fisicamente? Você sabe? Emagreci bastante. Perdeu quantos quilos, mais ou menos? Uns 6 quilos. E eu já sou magra, né? Uhum. Mas depois dessa fase de luto, de sofrimento, eu engordei. Uhum. Mas nesse tempo que você estava perdendo peso, você simplesmente não tinha vontade de comer? Sim. E você pensava o quê? O que se passava na sua cabeça? Será que eu fiz a coisa certa? Ele é o amor da minha vida. Será que eu tomei a atitude certa? Foi você que pediu a separação? Fui eu que pedi. Uhum. Separação, divórcio. Então, uma gastrite nervosa e eu não me alimentava bem, né? Então, foi para bastante reflexão. Bom, a gente vai saber daqui a pouquinho como é que foi que você superou isso e conseguiu voltar, né? E casar novamente com a mesma pessoa. Vamos falar com a Vera aqui agora. Vera, você disse que enfrentou um luto depois foram 11 anos de casado? 11 anos de casado. Como que foi esse luto após a separação? A dor da perda, realmente, uma dor de morte, dor de luto. Eu me lembro que eu fui num velório mesmo de um homem que havia falecido e eu vi as crianças dele chorando em cima do caixão. Imagina como eu me sentia sabendo que eu tinha o pai dos meus filhos vivo e eu estava... Olha a culpa.
E eu estava fazendo com que aqueles filhos se separassem do pai. Então você sente dor, tristeza, a culpa imensa de você estar se separando. Então, dor de estômago, gastrite, com certeza a gente tem. E levou quanto tempo para você dizer, olha, agora eu estou bem, superei? Demora muito tempo. Depois de 5 anos, nós voltamos de novo. Eu diria também que ele foi o grande amor da minha vida. E nós voltamos 5 anos depois, mas ficamos 1 ano e meio casados só e depois separamos e divorciamos de vez. Vamos saber aqui com o Daniel. Daniel, você foi casado 9 anos. Isso. E quando terminou o relacionamento, você ficou muito inseguro. Inseguro com o quê? De começar de novo com a outra pessoa? Sim, tudo. Tudo é ruim nessa hora, né? Porque você tá na sua casa, tá ali, seu sofá, tá tudo bonitinho, tudo tranquilo, daqui a pouco você não tem mais nada. Entendeu? Aí você fala, pô, e aí, o que eu faço agora? Então, tipo assim, foi difícil, porque não era uma experiência que eu não tinha passado ainda, né? E na hora você, com certeza, houve momentos que você pensou assim... Nossa! Será que eu fiz a coisa certa? Eu precisava tanto dela aqui agora. Eu não pensava se eu fiz a coisa certa. Eu pensava assim, nossa... Eu fiz tudo errado. Eu tinha certeza que eu não pensei na coisa certa. Então, tipo assim, eu pensei em tudo errado. Eu falei, nossa... Foi você que pediu a separação? Não, foi ela. Foi ela? Foi ela. Você fez errado para ter prejudicado, para ter levado ela a esse ponto. Isso, porque na época eu achava que a culpa era minha, né, tal... Isso já faz quanto tempo você se separou? Já faz 4 anos e meio. E essa insegurança se manifestou como? Você está em um relacionamento ou ainda não começou um relacionamento com outra pessoa? Já comecei, já. Depois de 1 ano e meio eu comecei um relacionamento com outra pessoa. A insegurança foi em respeito a quê? O medo de repetir o erro? Sim, o medo de repetir o erro. Será que vai achar uma pessoa assim que seja compatível ao que eu quero, entendeu? A tudo isso. Entendeu? O meu filho, e aí, essa pessoa, como que ela vai lidar com o meu filho, entendeu? Tudo isso te preocupa, né? Você fica preocupado com isso. Quais os erros que vocês diriam que vocês cometeram depois da separação, né? Além da dor, né? Que não é um erro, é um sentimento que você sente, é a consequência da separação. Mas erros mesmo, tipo, eu fiz isso, não devia ter feito. O que você fez? Vários erros. Que eu acho que foi até importante esses erros para depois acertar, né? Eu achava que eu seria mais feliz separada, né? Meu casamento estava em crise, nós somos até hoje bem diferentes, mas hoje eu aprendi a lidar com essa diferença e ele também. E eu cometi vários erros durante o casamento, na separação. Um deles, não saber entender um outro. Responde na hora, briga, você acaba discutindo. Não, vai pro quarto, sai, vai pra cozinha, fica quieta, né? Porque isso ajuda muito no relacionamento. E o erro, após a separação, eu achava que eu ia ser mais feliz. Mas como ser mais feliz? Independente de a parte financeira ou de ir para... que eu gostava muito de dançar, de ir para a noite. E depois, quando voltava para casa? O que muitas pessoas não sabem é que isso também é uma dor, né? Você tá sentindo uma dor muito grande pela separação, a decepção. Você está sentindo um fracasso como marido, como homem, como mulher. Você está sentindo culpa, sabe? Então você pensa assim, eu tenho que arrumar uma coisa para tirar essa dor. Então você usa melhor. Você usa essa desculpa, não, eu vou curtir a vida. Mas na verdade não é que você quer curtir, porque se você fosse curtir a vida, você ia fazer as coisas certas para você realmente ser feliz. Mas você não está preparado, você não está querendo fazer as coisas certas para ser feliz, você está querendo tapar essa dor. E tem toda aquela questão de também mandar uma mensagem, né, para outra pessoa. Eu vou mostrar que eu estou bem. Ou as pessoas da família dele, vou me vingar, né? Vão saber que eu estou bem. Né? Vou me vingar. Eu quero tirar uma foto para mostrar que eu estou muito feliz. É muito mais fácil errar e piorar a situação depois da separação do que acertar e fazer a coisa certa. Se é que a separação foi inevitável e você agora está tentando fazer algo melhor, como é o caso do Daniel, você está querendo fazer algo melhor agora. Mas, por exemplo, Daniel, eu vou me certificar que você não saia daqui hoje sem o livro Casamento Blindado, porque
você errou lá atrás, né, no seu casamento, a outra pessoa com certeza errou com você também. E aí a pessoa pensa assim, bom, eu vou encontrar uma outra pessoa que vai ser diferente, que não vai ser igual àquela, ou que não vai fazer as mesmas coisas. Só que você entra em um outro relacionamento e você descobre que aquela pessoa pode não ser igual a outra, mas tem outro conjunto de defeitos novos, que agora você também não sabe lidar. Então, o que é preciso fazer é uma preparação, porque a pessoa perfeita, de fato, não existe. Você vai ter que saber lidar com essa, como a Sandra hoje aprendeu a lidar com aquele mesmo marido. Vocês estão de volta há quanto tempo? Vai fazer 6 anos. E agora a gente se acertou, né? Muitas coisas que fazíamos errado, hoje a gente não comete os mesmos erros. Quer dizer, você teve que mudar em muitas coisas, deixar de fazer algumas coisas para poder ter esse homem que você tem hoje, para ter a família que você tem hoje. E não é diferente em qualquer relacionamento, né? A ideia errada que muitos têm, infelizmente, é o seguinte, eu vou encontrar uma pessoa que, quando eu me casar com ela ou ficar com ela, eu não vou ter que mudar nada. Ela vai me aceitar como eu sou e eu não vou ter que mudar nada. Grande engano. Isso não existe. Alunos, preste atenção. Isso não existe. Você nunca vai encontrar uma pessoa pela qual, para ficar com ela, você nunca vai precisar mudar nada. Que ela vai te aceitar do jeito que você é. Isso não existe. Isso é coisa de filme, isso é coisa de romance, de novela, de música romântica, mas na vida real não existe. Pergunta a Cristiane se ela me aceita do jeito que eu sou. Pergunta se eu a aceito do jeito que ela é. Não, eu tenho as minhas exigências. Hoje você aceita como eu sou, né? Claro, mas porque a gente se adaptou. A gente se adaptou. Porque eu aprendi a ser aquele marido que você vai aceitar. Né? Você aprendeu a ser aquela mulher que eu vou aceitar. Então, é assim que a gente está junto. Então, não existe aquela coisa ilusória. Ah, eu vou encontrar alguém que me aceita do jeito que eu sou. Não existe. Qualquer pessoa você vai ter que mudar, ainda que seja um pouquinho, para poder ficar bem com ela. E é pro seu bem. Não é ruim, é pro seu bem, vai ser para melhor. Como hoje nós somos melhores. Eu sou melhor porque eu tive que mudar e melhorar para poder manter a Cristiane e vice-versa. É isso mesmo. Bom, a nossa repórter conversou com o especialista Haroldo Escudeiro e você vai se surpreender com a especialidade dele. Veja só. Você sabe o que é tanatologia? É o estudo científico da morte, mas o Haroldo vai explicar essa história melhor pra gente. E aí, Haroldo, é por aí? Veja bem, quando a gente fala em morte, a gente está falando realmente em perda. Então, quando a gente fala em thanatos, né, que vem do grego morte, logos estudo, imagina-se o leigo logo que é o estudo da morte física apenas. Mas vai além, não é? Porque toda perda é uma morte e toda morte é perda. Então, a tanatologia ela alcança tanto as perdas físicas quanto as perdas simbólicas. Bom, e no caso, por exemplo, da separação, no caso de um casal que se separou, ele se compara a esse processo de morte? Se há um apego, um vínculo, esse amor, vai haver um processo de luto para elaborar essa perda, da mesma maneira que alguém que perde por morte física. Há diferenças nas reações e nas situações que se apresentam depois da perda. Por exemplo, um casal que se separa por morte, né? Um dos dois morre, a gestalt está fechada, né? A pessoa já fechou aquela relação. Mas alguém que se separa, né? Por divórcio ou uma separação, quer seja consensual ou não, o objeto de amor continua aí. Então, além da perda do objeto em si de apego, de amor, tem a questão da rejeição. Se o apego continua, né? De quem perdeu, vai haver uma dificuldade maior de elaborar o luto, porque o objeto de apego continua por aí. Isso, o que pode causar na pessoa? Quais os sintomas que a pessoa pode ter durante esse processo de luto? Por exemplo, depressão, alguma coisa do tipo? No campo somático, no campo psíquico, no campo relacional, no campo social, tudo muda. O enlutado pode ter problemas de alimentação, de sono, pode ter cansaço, pode ter alucinações e delírios episódicos. É comum uma pessoa que se separa sentir a presença do outro, né? Isso no luto complicado. Quando a pessoa não conseguiu elaborar essa perda de uma forma natural, que seria mais saudável. Muito importante o que ele falou com respeito aos objetos que simbolizam a outra pessoa e que ligam as memórias. É muito importante a pessoa também se livrar de certas coisas para curar. Está cada vez mais difícil hoje, porque não é só objeto presente, né?
Antes a pessoa simplesmente botava tudo numa mala e jogava pela janela. Mas agora tem as redes sociais. Tem as fotos que você tirou com aquela pessoa que você vai ter que tirar de lá, né? Então, tem todo esse trabalho complicado. Isso não é a solução final, porque tirar isso é do lado de fora, são as coisas ambientais. Mas você tem que realmente curar o seu interior, porque quando aqui estiver curado, você não vai ter problema de olhar, de lembrar do passado. Isso vai ser como uma cicatriz que não dói mais. Você lembra, mas não dói mais. Vamos ver agora, na nossa reportagem, nós fomos sondar alguns famosos para saber se eles já passaram por isso, essas recaídas ou esses lutos aí após o fim de um relacionamento. Vamos assistir. Ela foi Miss Brasil 1987. Foi a modelo mais fotografada da década de 80. Se casou aos 26 anos de idade, só que 20 anos depois, esse casamento chegou ao fim. Como é que foi essa história, Jaque? Foi bem difícil, até porque quando eu me casei, eu não tinha a menor intenção de me separar, né? Então você vive aquela coisa na cabeça de o casamento é para sempre, você constrói uma família, você constrói um relacionamento que você quer que seja duradouro e, na verdade, acabou não sendo. Isso acabou com 20 anos, quer dizer, foi uma vida, né? Deu tempo de construir uma família linda, 3 filhos, mas infelizmente chegou no fim. Do dia que você decidiu se separar, até quando você realmente chegou às vias de fato, vocês tiveram alguma recaída? A recaída, na verdade, é minha, né? É a coisa da mulher tentar manter, né, a casa, a família, o relacionamento, os filhos por perto, né? Manter aquele ninho que ela construiu. Na verdade, quando eu decidi, eu já estava percebendo que o meu relacionamento, meu casamento, ele não era saudável. Com 1 ano que eu estava casada, aí eu me separei. Mas ele me procurou prometendo mudanças e eu acreditei, voltei, tive mais 2 filhos. E tudo voltou ao que era antes, óbvio, né? Porque é uma coisa comportamental isso. Então a pessoa, só se ela estiver muito interessada em mudar para manter aquela estrutura, é que ela vai se esforçar para isso. Na verdade, não houve tanto esforço dele assim. E quando eu decidi, depois de 20 anos de casada, me separar, quando eu saí da depressão, ele me procurou, ele não queria aceitar a separação e tal, então tivemos mais muitas conversas, encontros e tentei reconciliar novamente. Joelma, com quantos anos você casou? Ih, pergunta difícil. Eu nem lembro. Eu já tinha 20, 26, 27 anos. 20. Tá. E você ficou quanto tempo casada? 16. Quando você pensa de um jeito, quer viver de um jeito, a pessoa quer viver o oposto de você, não dá certo. Não tem como. Nesse processo de separação, você chegou a ter alguma recaída, assim, no sentido, vamos tentar de novo? Não. Quando você se decidiu, foi definitivo? Eu tentei de todas as formas, de todas as maneiras, todas as formas. Quando você vê que não adianta, que não vai mudar, que nada do que você fizer vai mudar. E isso já começa a afetar as pessoas em sua volta, já está causando sofrimento às pessoas que tu ama, como os filhos. Aí você tem que tomar uma decisão. Eu tomei porque era para sempre, não tinha volta. Você tem que ter essa certeza. Como você superou isso? Perdoando. Quando você consegue perdoar, você fica livre daquele sentimento. Agora, perdoar não é voltar, perdoar não é confiar, né? Você tira aquele sentimento ruim de dentro de você e segue. Você pensa em se casar novamente? Claro! Tô viva! Mas não foram só elas que enfrentaram uma separação. De 2009 a 2013, antes de Miley Cyrus ganhar manchetes por seus comportamentos polêmicos, a cantora teve um relacionamento sério com o ator Liam Hemsworth, que chegou ao fim. Em 2016, amigos próximos ao casal declararam que ela nunca havia esquecido o ex. Nesse mesmo ano, eles reataram o noivado. O caso de Kourtney Kardashian e Scott Disick não foi diferente, como mostrou o reality show Keeping Up with the Kardashians. Desde que eles começaram a namorar em 2006,
houve várias separações e voltas. Eles noivaram em 2008, se separaram em 2009, reconciliaram em 2010, brigaram de novo em 2015 e, mesmo assim, ainda foram vistos juntos no mesmo ano. Atualmente, ela está de namorado novo, o fortão Younes Bendima. Agora, o namoro de Rihanna com Chris Brown é de longe o mais conturbado de todos. Isso porque, em 2009, a artista sofreu um caso sério de agressão por parte do cantor, o que ganhou muita atenção da mídia e rendeu a Chris uma pena da justiça. Mesmo assim, em 2013, Rihanna admitiu que havia voltado com o ex. No mesmo ano, porém, eles se separaram novamente. Quer dizer, tanta dor, né? Tanta perda emocional, sofrimento por causa de separação. Tudo isso poderia ser evitado se as pessoas se preparassem um pouquinho mais antes de entrar em um relacionamento e quando encontrassem os problemas que são inevitáveis, surgem em qualquer relação, elas soubessem como lidar com isso para evitar a separação. Mas às vezes é inevitável, como nós temos aqui os nossos convidados hoje que falaram das suas experiências, e você tem que saber que não é o fim da sua história. Você pode começar de novo e não errar novamente. Bom, aqui nós temos a Sandra, que conseguiu retomar o casamento, está vivendo bem com o marido agora, o Daniel, que já está em um novo relacionamento, querendo não errar, e nós temos a Vera. Para você, Vera, você pensa em casar novamente, ter um novo relacionamento? Pensar em casar? Agora? Acho que não. Por que não? Eu tô muito de boa, tô com uma filha linda de 30 anos, outro de 28, outro de 26, 2 netinhos, então eu estou tão bem, obrigada, com a minha carreira, as coisas caminhando tão bem, então eu tô bem. Então casar por enquanto. Isso por agora ou para sempre? Não, eu acho que por agora. Não penso em casar, não. Tá bom. Então, por agora quer dizer que há uma chance. Há uma chance. A gente tá aqui, De repente tem alguém Mas assistindo eu tenho 51 anos, quem sabe, né? Tem alguém assistindo aí que gostou da Vera, né? De repente pode entrar em contato com a produção. Né? Quem sabe? Bom, eu quero presentear então aqui o Daniel com Casamento Blindado. Não sei se você já leu. Não. Não. Já leu Namoro Blindado? Não está namorando, não. Não. Então, leia, não é para quem está namorando só, é para quem ainda não namora obrigada. E que está deixando a janelinha aberta como bom, você. Muito obrigada. Tá bom? Porque as pessoas têm que entender o seguinte, Neto, que há 3 erros que normalmente acontecem depois da separação, né? Normalmente as pessoas entram num outro relacionamento e a Vera, você cometeu esse erro no início, né? Sim. Que também contribui para a pessoa chegar a um ponto de pensar que ela melhor não ter mais isso, né? Porque você não se curou do relacionamento anterior. E aí você entra num outro, mas você não está curada. Então, essa mágoa, essa tristeza que você está trazendo do relacionamento anterior, você vai jogar nesse novo. Ele não vai dar certo também, como nós falávamos do relacionamento morfina. Então, e você vai tentando, como você falou, a pessoa vai tentando, trocando a figurinha, trocando a figurinha, até que ela chega num ponto na vida dela que ela pensa que, sabe de uma coisa, acho que eu não sirvo para o relacionamento. Então ela só foca, isso depois de uma idade, só foca no trabalho, nos filhos, nos netinhos, né? Mas isso é um erro que começou lá depois da separação. Então, nós queremos que você que está nessa situação, que está separado, divorciada, não cometa esses erros. Então, primeiro, não entre em um relacionamento agora. Você tem que se curar, você tem que se tratar. Segundo erro, não fique focando, colocando todas as suas forças, sabe? Tudo que você tem, tudo que você é na carreira. Tipo assim, não, olha, eu tenho que me enfiar dentro do meu trabalho para não pensar nessa dor que eu estou sentindo. Não faça isso, porque a sua carreira, o dinheiro, né, tudo que você vai conquistar não vai curar essa dor, tá? E o terceiro erro, não vá curtir a vida, porque curtir a vida não é, na verdade, curtir a vida. Curtir a vida é você se curar, se tratar bem, estar bem com você mesma, para você então estar pronta
para curtir com uma outra pessoa. Isso. E para você vencer o medo de errar de novo, para você vencer a insegurança de que, mas e se eu me ferir novamente? E se eu não encontrar uma pessoa legal? Para você evitar isso, você tem que se preparar. A gente vence o medo se preparando, conhecendo, vencendo o desconhecido, sabendo que agora você está preparado, melhor preparado para não errar como você errou lá atrás. É assim que você vence os seus medos, tá bom? E nós podemos ajudá-lo. Veja só esses relatos de pessoas que já passaram por isso e se curaram depois de vir aprender esse amor inteligente que nós ensinamos nas nossas palestras presenciais. Acompanhe. Essa separação no começo ela foi muito dolorosa para mim. Eu fiquei recluso por um tempo, eu fiquei desacreditado de ter uma relação com pessoas, eu não acreditava mais no casamento, eu pensava que o casamento era uma instituição falida. Eu comecei a conversar na internet com mulheres e aí eu criei um personagem dentro da internet para satisfazer o meu ego. Eu gostava de brincar com o sentimento das pessoas. Da mesma forma que eu estava ferido, eu tinha prazer em ver as pessoas feridas. Quando ela chegou para mim e falou, não quero mais, foi um choque muito grande, porque como é que eu tinha feito tudo que eu aprendi, tudo que eu vi lá fora, e a pessoa vira para mim e fala, eu não quero mais, para mim não dá, não é esse tipo de pessoa que eu quero. Eu lembro que eu fiquei bem triste, por uns 3 meses assim, eu fiquei meio sem saber o que eu faria dali em diante, se eu focaria no trabalho, se eu deveria procurar ou não outra pessoa, qual seria a minha saída para sair daquilo. Quando você se vê sem forças, tudo que você tinha de força você aplicou num relacionamento e você vê tudo destruído, você fica sem chão. Nós brigávamos, a gente ficava 2 dias bem e depois voltava às brigas de novo. A gente ficava às vezes uma semana sem se falar. Quando eu descobri que eu estava grávida foi onde tudo piorou, porque ele se distanciou mais de mim. E aí com 3 meses de gravidez, a gente teve uma briga muito feia ao ponto que ele me agrediu com socos e pontapés na barriga. Foi aonde realmente ele decidiu ir embora de casa e foi onde a gente se separou. Ele me pediu para voltar. E eu aceitei, achando que realmente as coisas iam mudar. Um dia, quando eu tava pensando nela, eu tava lá ali falando, poxa, eu vou dar uma ligada para ela, eu acho que a gente tem mais uma chance. Ela chegou e ela já estava frequentando as palestras da terapia do amor. A palestra foi muito útil para mim. As atitudes que eu tinha errado, eu aprendi a consertar dentro da palestra. Hoje, como resultado da minha frequência nas palestras, eu tenho um casamento que está chegando no seu 3º ano. Quando realmente o Renato virou e falou, olha, se você não ouviu o que eu estou falando aqui, o que nós estamos explicando para você, te ensinando, você não praticar, você não vai mudar, você vai vir aqui perder seu tempo. Foi onde eu despertei e falei, bom, então vamos praticar o que ele está falando. Até que eu fui reconstruindo. A hora que eu reconstruí tudo em mim, aí eu me senti preparado. Falei, poxa, então realmente eu tinha um problema e agora eu posso seguir para um relacionamento. Foi quando eu decidi procurar uma aula de dança. E aonde eu conheci a minha noiva, a minha esposa, aliás, Thaís. Eu fui até a palestra convidada, né? Me convidaram para ir. E ali eu fui auxiliada a lutar, mas primeiro cuidar de mim, cuidar do meu interior. E aí, com 3 meses mais ou menos de palestra, ele começou a notar realmente a diferença em mim, porque eu já não brigava mais, ele chegava bêbado, eu não falava mais nada. E aí foi aonde eu chamei e ele acabou indo comigo para as palestras. E foi aonde realmente tudo começou a mudar. Houve uma transformação total e completa, que ele realmente voltou a trabalhar. Hoje ele é um pai excelente. Ele é um pai presente, ele é um esposo que sempre está comigo ali em todos os momentos. Não nos separamos por nada. Hoje eu posso dizer que eu sou feliz, que eu sou realizada. Bom, esperamos por você nesta quinta-feira. Não deixe de participar em uma de nossas palestras. Queremos agradecer aos nossos convidados. Agradecer e não esquecer de você, Sandra, que muito obrigada. O professor não deu o livro àquela hora. É porque não tinha ali. Bom, por hoje é só, mas olha só o que temos preparado para vocês. Você já ouviu falar na Síndrome de Rebeca? Sabia que ela está presente em muitas relações por aí? Na semana que vem você vai descobrir o que é isso. E a incrível história de uma mulher que, depois de ser violentada aos 9 anos de idade e carregar mágoas e frustrações para a vida amorosa, conseguiu encontrar o amor de verdade. Não perca a aula desta semana que vem. Até lá! A terapia do amor não acontece só no Templo de Salomão. Ela está em todo o Brasil.
Encontre a localidade mais próxima a você acessando o site terapiadoamor.tv. Basta clicar na seção Onde e Quando Acontece e digitar. Se preferir, você também pode encontrar a Terapia do Amor mais próxima ligando para 11 3573 3535. De qualquer lugar do país, você pode aprender o amor inteligente.